Nessa segunda parte da aula, eu falo sobre os cenários mais específicos da Itália e da Alemanha do pós-guerra. E não só do pós-guerra, mas também da Itália e da Alemanha afetados pela crise de 1929 e pela Grande Depressão dos anos 1930. São temas que não apenas se comunicam, são temas que se entrelaçam nesse tecido da história que desembocou na Segunda Guerra Mundial. Comecemos, portanto, a discutir a Itália dos anos 1920. A Itália foi aquele território, centro de um certo capitalismo em formação na era do Renascimento comercial e urbano, lá do final da Idade Média. E lá se formaram grandes cidades comerciais como Veneza, Gênova. Só que o sucesso dessas cidades, de certa forma, legou à Itália uma posição secundária no mundo que veio depois. Grandes estados, Portugal e Espanha, França, Inglaterra, Holanda se lançam aos mares e os italianos continuam no mundo mediterrâneo. E mais, a Itália manteve a sua unidade de cidades ou reinos bastante isolados que não se uniram como um grande estado, pelo menos não antes do século XIX, tanto pelo poder dessas burguesias das cidades, quanto pela interferência da Igreja Católica. O saldo é que a Itália só se unificou, só se transformou em um país em 1870 para 71, a virada entre esses anos. Ela se forma, então, como um estado tardio, que tem uma industrialização no norte, na região de Piemonte, mas a Itália tem aquele limbo de um norte moderno, um sul agrário, e nessa mistura a Itália tem grande dificuldade de se impor como potência naquele mundo imperialista do final do século XIX. Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, a Itália opta, em um primeiro momento, pela, digamos, neutralidade. Tinha uma aliança com a Alemanha, tinha em comum com a Alemanha essa condição de um país que se unificou tardiamente, mas preferem uma certa omissão para evitar as consequências do conflito e também porque eram inimigos da Áustria, que era, por sua vez, aliada da Alemanha. De todo modo, a Itália, portanto, não entra no início da guerra, mas entra no final, do lado de Inglaterra e França, contra a Alemanha, tentando algum benefício. E não tem benefício nenhum. Portanto, o cenário do pós-guerra na Itália é que continua sendo esse um país um tanto atrasado se comparado a outras potências europeias, um país que acreditou que se beneficiaria do final da Primeira Guerra e não teve nenhum benefício. Portanto, é esse país num limbo entre a modernidade e um certo atraso, e um país sem grande tradição democrática. É esse o contexto da Itália dos anos 20. Terminou a guerra, não foi nem devastada pela guerra, mas nem se beneficiou da guerra. E continua nessa modernização, digamos, um tanto capenga. E a Itália tem neste momento um parlamento. E o parlamento agora cada vez mais repercute as vozes daqueles que se tornaram tão otimistas depois da Primeira Guerra. Os socialistas e os anarquistas. Por quê? Porque com o fim da guerra, culpa-se as potências, os estados capitalistas pela guerra. E a União Soviética está se formando. Portanto, o socialismo ganha corpo na Itália, enquanto os liberais vão perdendo espaço. Nesse contexto, uma ala dos liberais de uma parte da sociedade mais conservadora, como um contraponto ao socialismo e ao anarquismo que se espalhavam na esquerda, começam a consolidar uma nova ideologia, que não é nem socialista anarquista, nem liberal, mas consolida-se um campo extremo oposto, daí falarmos em extrema direita, porque é uma oposição extrema ao socialismo, mas também uma oposição ao liberalismo. É o nascimento de uma nova ideologia que tem na Itália o seu principal berço. É o surgimento do fascismo. O Partido Fascista foi fundado logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, na virada entre 1919 e 1920. O partido foi fundado por um grupo com grande participação de militares nacionalistas, que inclusive tinham participado, alguns deles, da Primeira Guerra Mundial, e um deles, inclusive, que foi socialista durante a sua juventude, Benito Mussolini. Só que ele foi socialista e foi expulso do Partido dos Socialistas, por quê? Porque ele era muito radical e autoritário, de acordo com a visão deles. Abandonando o socialismo, ele resolve construir uma ideologia e um partido político mais alinhado com a sua visão. E, portanto, ele funda o Partido Fascista. E de onde vem o termo fascismo? Vem de fascio, exatamente esse símbolo que vocês enxergam no centro.
Era um símbolo que remetia ao Império Romano. Os pretores, juízes, carregavam essa machadinha feita por um feixe de varas, fascio. E esse feixe de varas representaria para Mussolini não só uma herança da autoridade do direito e do Estado romano, mas também representaria a ideia de que a união de todos os feixes, ou o feixe de varas, a união de diversas varas, faria uma certa força. Qualquer uma dessas varetas se quebraria com facilidade, mas todas elas juntas não. Portanto, Mussolini começa a construir uma ideologia que tem, no passado do Império Romano e na ideia da união da nação de todos os italianos, a força. É uma ideia que mistura um passado romantizado com um presente em que todos unidos terão a força de uma nação. O Partido Fascista começa a se organizar especialmente a partir dos discursos de Mussolini, mas também de alguns outros militares que ali participam dessas ideias. Não era ainda muito clara a ideologia em si. Ela, por um lado, compartilhava de um conservadorismo moral e de uma ideia de hierarquia e ordem típicas do exército e do nacionalismo, que lembravam o campo da direita de então, não da direita liberal, mas da direita mais conservadora. Por outro lado, fazia-se críticas ao livre mercado, ao capitalismo de livre mercado, dizendo que ele gera desigualdades injustas e que o capitalismo global é ruim, é a Itália quem tem de se beneficiar. Uma crítica que lembrava algumas ideias à esquerda. Essas ideias estão se gestando e no início não é clara a posição do partido e dos seus ideólogos. Apenas com o tempo ficará claro. Não são liberais, não são socialistas, são algo novo. São o fascismo. À medida em que os socialistas ganham corpo nas ruas e no parlamento, começa a ganhar corpo também o Partido Fascista, não só como partido político nas eleições, mas também com demonstrações públicas de força. Em 1922, Mussolini e o Partido Fascista demonstraram na Itália o seu verdadeiro poder. Um grupo paramilitar, os Camisas Negras, marcharam simbolicamente sobre a cidade de Roma, demonstrando a sua disciplina, o seu nacionalismo e a sua força. Gente, esse evento ficou conhecido como a Marcha sobre Roma. E ele é o resultado de um movimento paramilitar. Afinal, eles não eram militares do exército italiano. Por isso, são um grupo paralelo à força militar do Estado. Daí a ideia de um grupo paramilitar. E essa demonstração de força trazia boa parte dos princípios caros a Mussolini e ao Partido Fascista. O militarismo, a forma militar, a hierarquia e a ordem do exército. O nacionalismo, todos com as mesmas cores, unidos como dedicados a uma única Itália. E uma série de valores conservadores da família, a religião e a masculinidade. Gente, é um conservadorismo moral misturado a um nacionalismo e também a um militarismo. Consequentemente, se desenha uma ideia de sociedade em que, assim como o pai é o chefe da casa em relação à mulher e aos filhos, o líder militar, o general, é em relação aos soldados. E o que faltaria à Itália é um governante que compunha em si o papel tanto de patriarca quanto de líder militar. Portanto, a metáfora da família e a metáfora do exército transposta para a relação entre líder, Estado e sociedade, o que vai desembocar numa forma de autoritarismo ou, no caso fascista, de totalitarismo. A gente conversa sobre essas características mais à frente. Mas percebam como a Marcha sobre Roma demonstra não apenas o poder de Mussolini, o poder do Partido Fascista, mas já representa um tanto da sua ideologia. A ideia de hierarquias naturais entre o mais novo e o mais velho, o homem e a mulher, mas também entre o general e o soldado, aqui transposto para a ideia de que o Estado também deve tratar a sua sociedade de forma hierárquica a garantir a ordem. Portanto, vai se transpondo do universo pequeno dos fascistas, vão se transpondo representações públicas do que eles entendem como uma forma ordeira de sociedade. Nem o capitalismo liberal, nem o socialismo soviético.
o fascismo. Com a demonstração de poder que representou a marcha sobre Roma, Mussolini começa a ser visto como um líder capaz de unir o país, e especialmente os campos mais conservadores, contra a ameaça da esquerda socialista. Bom, em um primeiro momento, Mussolini usará esse capital político recém-adquirido para se apresentar como um líder firme, mas que aceitaria governar a Itália na condição da sua Constituição de então. Mussolini então consegue que nas eleições também o partido fascista mostre sua força, mas ainda não força o suficiente para que eles fossem maioria no parlamento. Só que dentro do regime político italiano havia, digamos, margem para que se nomeasse um primeiro-ministro de acordo com regras institucionais, sem que ele fosse eleito majoritariamente pela população ou pelo parlamento. E assim, Mussolini foi alçado a uma espécie de condição de primeiro-ministro. Mas uma vez como primeiro-ministro, ele passa a usar a estrutura do Estado italiano de forma a consolidar o seu poder e a defender que os camisas negras representassem nas ruas a força do fascismo. Os socialistas e a esquerda, alguns sociais-democratas e até mesmo parte da direita liberal começam a perceber que Mussolini representava um risco de autoritarismo. Diante disso, a oposição também se consolida no parlamento. É nesse momento que, extralegalmente e legalmente, Mussolini começa a usar os camisas pretas por fora e, por dentro, as instituições do Estado italiano para perseguir os seus adversários. Há relatos de violência nas ruas e, inclusive, um deputado socialista italiano é assassinado em praça pública. É uma demonstração de força dos fascistas fora e dentro das instituições de Estado. Mussolini, nesse momento, começa a consolidar por dentro do regime constitucional o seu poder, a ponto de reverter o regime e instaurar, uma vez no poder, uma ditadura. Uma ditadura não no sentido crítico, não sou eu criticando Mussolini. Dentro da própria ideologia fascista, a democracia é fraca, porque a democracia ela permite o dissenso da sociedade. E essa divergência de vozes da democracia é ruim, porque não atende aos interesses da pátria. Portanto, com essa ideologia, Mussolini começa a consolidar por dentro do Estado italiano uma profunda reforma institucional. O parlamento não representaria mais a diversidade de partidos e ideologias, há apenas uma ideologia, o fascismo, porque é a ideologia do povo italiano, a nação acima de tudo. Portanto, ele passa a defender, a partir do Estado, uma ideia de que todos os italianos estão ali representados, pois todo italiano é fascista ou deveria sê-lo. E todo italiano deve obediência ao líder, àquele que conduz, il duce, o duce. Aí a imagem de Mussolini, não mais como primeiro-ministro, mas como líder, condutor, aquele que conduz o povo. Uma vez no poder, Mussolini começa a promover algumas, digamos, políticas. Em relação à política administrativa, o Estado agora tem a estrutura de uma pirâmide. A pirâmide tem no topo o líder, Mussolini. Abaixo dele, os ministros de Estado. O parlamento não é mais uma instituição paralela da separação dos poderes. Não há separação dos poderes. Os poderes se unem na grande pirâmide, que liga o líder, a estrutura de Estado, a burocracia de Estado e até mesmo aos sindicatos e aos empresários que estão abaixo dele. Portanto, Mussolini reconhece que no capitalismo há empresários e trabalhadores, mas acima de empresários e trabalhadores deve estar a grande Itália. Portanto, o empresário deve obediência ao Estado, não é livre mercado. Mas o trabalhador também deve obediência ao Estado. Não é o trabalhador que faz a revolução, também não é socialismo. É uma outra ideologia que se forma. Enquanto governante, ele cria a pirâmide do poder, portanto, que parte dele em relação a toda a sociedade. É um regime ditatorial, é um regime autoritário e mais, é um regime totalitário, porque não há separação entre o público e o privado, entre o Estado, o político e o cidadão. O Estado e a sociedade,
O líder, a família, o filho, tudo se unifica como um todo. O Estado não encontra fronteiras diante de si. É a formação do totalitarismo italiano, o totalitarismo fascista. No campo econômico, Mussolini passa a desenvolver um capitalismo de Estado. Não é mais capitalismo liberal democrático, é capitalismo de Estado, mas não é socialismo, porque tampouco defende a planificação da economia e a distribuição igual de riqueza e trabalho. É uma outra forma. O Estado estimula os empresários. Pode ter margem de lucro, mas dentro da visão do Estado. O trabalhador trabalha e tem direitos garantidos, mas é pelo Estado. Não pode fazer greve, não pode ter sindicato próprio. Daí se forma um capitalismo de Estado que amortece as relações entre empresários e trabalhadores. Capitalismo de Estado, autoritarismo de Estado, nacionalismo e o líder acima de todos. A forma do fascismo italiano. Há um traço do fascismo italiano que o diferencia da adaptação alemã, o nazifascismo ou nazismo, mas também das adaptações do fascismo na Espanha, em Portugal e até mesmo na América Latina, como no Brasil, que é o corporativismo. O corporativismo, gente, bebe da metáfora do corpo. A metáfora do corpo passa a projetar a sociedade à imagem de um corpo. Um corpo não é um todo igualitário. A cabeça exerce certas funções, braços e pernas outras. Bom, apesar da diversidade do corpo, ele não existe senão enquanto unidade. Mussolini, portanto, passa a defender a metáfora do corpo para representar o Estado fascista, especialmente na relação com os trabalhadores. É como se ele dissesse o seguinte: os trabalhadores unidos compõem o corpo da Grande Itália, como a imagem representa. E os trabalhadores são os braços e pernas desse país. Portanto, sem os braços e pernas, não há movimento e não há trabalho. No entanto, os braços e pernas precisam da cabeça para coordená-los. A cabeça é o Estado, é o líder, é o próprio Mussolini. Pois bem, mas onde está aqui dentro da lógica capitalista o empresário, aquele que detém os meios de produção? Pois bem, o empresário não é nem livre, como no capitalismo de livre mercado, e o empresário tampouco desaparece, como no socialismo. O empresário também é parte desse corpo, talvez o tronco, que se subordina à cabeça, se subordina ao líder, se subordina ao Estado. Por isso é um capitalismo de Estado interventor, mas que ainda tem a sua relação com os membros, que são os trabalhadores. Mas dentro da lógica do capitalismo, a separação entre o capital de um lado e o trabalho de outro tende a levar os choques, os conflitos entre trabalhadores e empresários. Não dentro do fascismo. Por quê? Porque o Estado vai evitar essa mediação. Como? Garante o interesse dos empresários enquanto é interesse do Estado e da pátria. Garante os direitos dos trabalhadores, mas desde que os trabalhadores obedeçam ao Estado e trabalhem, sem fazer greve. E tem sindicato? Tem. Quem cria? O Estado. Não é o trabalhador que cria sindicato ou cria partido. Não tem partido, só tem um partido que é o fascista. Trabalhador é fascista, empresário é fascista, o líder é fascista. E, portanto, se todos forem coordenados pelo Estado em prol da Grande Itália, não haverá luta de classes, haverá a nação. Portanto, Mussolini constrói uma ideologia e uma gestão econômica e política em que o Estado cumpre o papel de uma modernização autoritária, em que o capitalismo se desenvolve, mas a partir do Estado, e os trabalhadores têm direitos, mas a partir do Estado. É um autoritarismo que controla as estruturas do Estado, da economia e evita a luta entre as classes a partir da ideologia da grande nação. É a nação italiana que se coloca acima de todos. E é o líder quem representa a nação italiana e que usa o Estado para que esse grande corpo ande para frente. Enquanto tudo isso acontecia no território da Itália, o que é que acontecia na Alemanha? Gente, lembremos que a Alemanha também teve a sua unificação tardia. A Alemanha também só se unificou em 1870-71, mesmo ano da unificação italiana. E uma vez unificada a Alemanha, ela cresceu vertiginosamente como potência capitalista e um tanto autoritária, o Império Alemão.
E foi isso que levou a Alemanha à Primeira Guerra Mundial, por estar disputando mercados no mundo europeu, especialmente contra a Inglaterra e a França. E vocês já sabem que a Alemanha chega naquela condição de empate no final da Primeira Guerra. Mas apesar da sensação de um empate técnico, aos 45 do segundo tempo, no final, na assinatura do Tratado de Versalhes, a Alemanha enfraquecida passa a ser responsabilizada e humilhada pelos países que compunham a Tríplice Entente. O resultado disso é que a Alemanha sai da Primeira Guerra Mundial em crise econômica, humilhada no cenário internacional e recentemente transformada em uma república, não mais em um império. É a República de Weimar. A República de Weimar foi um novo regime político não monárquico, republicano, em que o parlamento representava o espaço da democracia. É o início de uma democracia alemã. Só que a democracia se funda na Alemanha por uma manobra de certos setores das elites e que evitam o excesso de participação popular. Só que a República de Weimar, ou seja, a democracia alemã se consolida logo depois da guerra, em crise econômica e no momento em que o socialismo avançava. Portanto, no parlamento, há liberais de um lado e socialistas de outro. Isso estimula que surja uma nova ideologia dizendo que não quer nenhuma coisa e nem outra. De que os liberais fracos eram culpados pela derrota da Alemanha na guerra. De que os socialistas eram traidores. Portanto, começa a surgir um movimento mais autoritário e conservador, alimentando uma nova visão do passado, do presente e um novo projeto de futuro. Esses homens e mulheres que defendiam uma visão mais autoritária, um Estado forte, a volta de um império, de um Reich, eles no início dialogam com as ideologias disponíveis. Algumas ideias à direita, algumas ideias à esquerda, eles estão tentando montar o seu repertório próprio. Acontece que é só assistindo à ascensão do fascismo de Mussolini que eles passam a se inspirar. Não imitam Mussolini, não imitam o fascismo, mas se inspiram para construir uma ideologia própria dentro do território alemão. Foi nessa Alemanha do pós-guerra que vai se fundar um novo partido. É no ano de 1919, virada para 1920, mesma época da fundação do Partido Fascista na Itália, que vai se fundar um partido por um grupo de homens conservadores, a maioria militares, incomodados com o avanço do socialismo. Contra os socialistas, eles diziam, o socialismo é internacionalista, ele une trabalhadores do mundo contra o capitalismo e contra os valores mais conservadores. O socialismo, portanto, é ruim. Se há um social, ele deve ser, antes de tudo, nacional. Mas para atrair os trabalhadores que se seduziam pelo socialismo, eles resolveram usar da cor vermelha e criar um partido nacional socialista dos trabalhadores alemães. Nacional socialista dará origem de Nationalsozialistische, acho que é isso a pronúncia, surge o partido nazi, o partido nazista. A cor vermelha e a palavra socialismo para atrair os trabalhadores para a causa verdadeira dos trabalhadores alemães, que não seria o socialismo internacional de vertente marxista, mas seria o nacionalismo alemão. Gente, aqui surgem todos os debates simplistas, extremamente problemáticos que vocês têm visto na imprensa e nas redes sociais dos últimos anos. Nazismo é de esquerda. Gente, esse debate não faz nenhum sentido nem na Alemanha, mas para além disso, o debate também não tem sido muito bem administrado por parte da esquerda. Jogar o nazismo, nazismo é direita, é esquerda, e vira essa briga fla-flu. Gente, o nazismo surge como ideologia porque o liberalismo e o socialismo eram vistos como ruins. Portanto, a direita liberal não tem nada a ver com o nazismo ou com o fascismo, assim como a esquerda também não. O nazismo e o fascismo são uma terceira ideologia, que bebe em parte das outras duas, mas critica as duas e por isso se impôs e tomou o poder. Se nazismo fosse simplesmente liberalismo, não tinha por que inventar outro nome. Se o nazismo fosse socialismo, não tinha por que criar outro partido. É uma terceira ideologia, que se alimenta das outras duas, critica as outras duas, se diferencia e se diz superior.
Só que no início, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães só sabe que eles consideram os liberais fracos e os socialistas traidores internacionalistas, não representam a verdadeira Alemanha, não são nacionais. Portanto, contra os dois, eles defendem alguns valores conservadores, a família, a ordem, o militarismo e o Estado como representação imperial da ordem firme, rígida, como é o exército. As metáforas da família e principalmente do exército transpostas para o Estado. Além disso, criticam as desigualdades do capitalismo de livre mercado, mas criticam o socialismo e a economia planificada que nivela a todos, pois eles acreditam em hierarquias naturais, o homem e a mulher, o mais velho e o mais jovem, o general e o soldado, o líder e o cidadão. Portanto, contra as duas ideologias, eles passam a defender uma visão própria de como a sociedade deveria funcionar e, portanto, de como o Estado e a política deveriam funcionar. Os nazistas, no início, são um grupo muito difuso e ainda não há muita clareza das suas ideias. A maioria deles militares que lutaram na Primeira Guerra, a maioria deles homens com uma visão de mundo conservadora, a maioria deles extremamente críticos da República de Weimar, que consideravam fraca, dos liberais, da ideia de livre mercado e principalmente da esquerda que ganhava corpo no parlamento alemão. Bom, num certo dia, estamos falando ali do ano de 1923, na cidade de Munique havia um encontro dos nazistas e eles, entusiasmados com seus discursos e dizem também com goles de cerveja, resolvem dar uma demonstração de força e resolvem tentar tomar o poder. Pegam suas armas e avançam. Gente, mas era um grupo diminuto. Foram desbaratados pelas Forças Armadas e presos, acusados de uma tentativa de golpe, a tentativa do Putsch de Munique. Serão julgados e presos. Mas por que esse episódio é importante? Os nazistas poderiam ser presos e acabou. Mas não é o que acontece. Durante o julgamento, eles percebem que o seu discurso nacionalista atrai a atenção da imprensa. A imprensa que os criticava publicamente, publicava jornais e as pessoas liam falando, olha que interessante, né, que eles têm alguma razão. E até mesmo os juízes que os julgaram foram brandos nas penas. Uma demonstração de que parte do Estado alemão da República de Weimar concordava em parte com eles. O curioso é que o Putsch de Munique, portanto, ocorre durante um momento em que a Alemanha ainda estava se resolvendo das crises do pós-guerra, os nazistas eles dão um golpe fracassado, mas eles ganham uma visibilidade nova. Eles serão presos, pagarão as suas penas, mas mesmo nessa experiência prisional, eles continuam divulgando as suas ideias. Quando finalmente soltos, eles percebem que a sociedade alemã passou a abraçar mais os seus princípios, começam a encontrar ouvidos mais atentos ao que lhes diziam. Foi na prisão que um dos nazistas, que já tinham os discursos inflamados, não foi o fundador do partido, mas era um líder que crescia dentro das suas estruturas. Um austríaco de nascimento que queria ser artista e o pai não deixou, deixem seus filhos virarem miçangueiros. Ele se tornou militar, lutou na Primeira Guerra e se sentia traído com a derrota no final da guerra. Seu nome, Adolf Hitler. E ele, participando do partido, participando do Putsch de Munique, foi preso. E uma vez preso, passou a escrever um livro. Um livro que se chamava Mein Kampf, A Minha Luta. Nesse livro, Adolf Hitler passa a narrar a sua percepção. A Alemanha seria herdeira dos arianos, um povo branco oriundo do mundo indiano, do mundo da Índia, da Ásia, que teria migrado para essa região antes mesmo dos povos, digamos, germânicos se definirem. Eles são a raiz desses povos germânicos que derrubaram o Império Romano. Mas esses reinos germânicos se enfraqueceram por causa da mistura com outros povos e raças. E essa fraqueza de um povo miscigenado que explicaria o fracasso da Alemanha na Primeira Guerra. E ele passa a responsabilizar a impureza racial e principalmente um grupo que seria responsável pela desigualdade e pela traição da Alemanha, os judeus.
Nesse livro, Hitler começa a desenhar os princípios do que ele vai defender como a reformulação do nazismo. O nazismo, que era uma ideologia mais política, passa a adquirir um ar romantizado de um passado racial, o arianismo, a superioridade da raça branca ariana, mas também passa a se imbuir de um sentimento contra os judeus, o antissemitismo. É o caldo que mistura militarismo, nacionalismo, mas também antissemitismo e arianismo que reformará o nazismo por dentro. Quando o livro é publicado e Hitler sai da cadeia, ele percebe. Ele se transforma aos poucos em uma celebridade em setores da sociedade alemã e as suas ideias se espalham com muita força. A Alemanha já vinha extremamente, digamos, prejudicada pelo Tratado de Versalhes e pela Primeira Guerra. E quando finalmente a Alemanha se reerguia economicamente, estourou a grande crise de 1929. Com a crise de 29, gente, a Alemanha viveu não só a quebra total de sua economia, mas um cenário de hiperinflação. Essa imagem que vocês observam ao fundo, isso é dinheiro, são os marcos alemães. E esse dinheiro, ele se desvalorizou tanto pela inflação que as pessoas não usavam mais as notas para pagar. Elas pesavam o dinheiro e trocavam pelo peso correspondente ao preço de uma mercadoria. Percebam, portanto, que uma economia que chega a esse nível de inflação é uma economia praticamente sem capacidade de se reerguer. Economia fraca, economia destruída. E num cenário de crise econômica total, o parlamento dividido entre a esquerda socialista e os liberais hesitantes durante a crise. Gente, terreno fértil. Terreno fértil para se dizer, os liberais são fracos e os socialistas são o inimigo. É nesse terreno fértil da crise econômica e da radicalização política que as ideias do nazismo vão se espalhar, vão criar, digamos, raízes e vão se fortalecer na sociedade alemã. O cenário de crise pós-29 deu fôlego aos nazistas, que tiveram um resultado acima do esperado nas eleições de 1930. No entanto, 2 anos depois, em 1932, o partido já mostrou um certo declínio, o que poderia sintomatizar que as ideias nazistas eram muito exageradas para fincar, digamos, raízes na sociedade alemã. Acontece que, em 1933, o então presidente Hindenburg, havia presidente e primeiro-ministro na Alemanha, um formato diferente, ele resolve uma atacada de risco. Com medo do avanço dos socialistas, ele resolve a um só tempo limitar os socialistas e, de certa forma, controlar os excessos dos nazistas. Ele resolve nomear Hitler chanceler, primeiro-ministro. Mas aí vocês podem dizer, poxa, mas como é que ele nomeia o cara primeiro-ministro e pretende controlá-lo? Ele acreditava que, ao nomear Hitler primeiro-ministro, os socialistas seriam barrados por um governo mais firme, ao mesmo tempo em que Hitler estaria sendo controlado pelas instituições da República. Ele seria apenas uma figura, exercendo um poder, o poder executivo, mas sendo controlado pelo parlamento, pelo judiciário, pela própria presidência. Portanto, Hindenburg achava que estava dando uma tacada de mestre. Hitler só era radical porque era de oposição. Uma vez no governo, Hitler cederia às instituições. Com isso, em 1933, Hitler é nomeado, dentro da lógica das instituições democráticas republicanas, primeiro-ministro. Portanto, não foi um golpe de Estado, foi a democracia que abriu espaço para a ascensão do nazismo na Alemanha. Mais uma vez no poder, Hitler demonstrou que a sua ambição e o seu projeto de poder eram incontroláveis. Em pouco tempo, após assumir o cargo de primeiro-ministro, ele passou a reformular instituições do governo de forma a nazificar o Estado, fazer da ideologia nazista e dos nazistas a estrutura, a espinha dorsal do Estado. A oposição, mesmo a oposição liberal, começou a tentar burlar barreiras ao Hitler. Foi então que aconteceu o incêndio do Reichstag, o incêndio do parlamento. O parlamento pegou fogo. Até hoje não há provas concretas de quem o incendiou. O que se sabe é que imediatamente Hitler acusará quem? Os comunistas, a esquerda, de ser responsável pelo incêndio do parlamento.
Com isso, ele legitima leis de exceção para perseguir os comunistas e todos aqueles considerados inimigos do Estado alemão. Ele usa o incêndio para reforçar o seu poder. Alguns historiadores dizem que há grandes indícios de que o incêndio foi feito pelos próprios nazistas para justificarem o ato, o reforço da autoridade e a nazificação do Estado alemão. Não há provas concretas, há probabilidades. De todo modo, uma vez incendiado o Reichstag e implementadas as leis de exceção, Hitler aos poucos começa a expulsar não só os comunistas de parte da estrutura do Estado, mas também os liberais, inclusive aqueles que o apoiaram, e começa a transformar por dentro a democracia da República de Weimar em uma não mais democracia. É por dentro da democracia que ele reforma as instituições e constitua a ditadura nazista. Ele declara que a Alemanha não é mais uma república, mas ela agora é um império, e o império exige um líder. A República de Weimar chega ao fim e tem início o Estado nazista. Hitler, uma vez no poder, declara não ser mais o chanceler, o primeiro-ministro. Ele é der Führer, o líder, assim como il Duce era Mussolini na Itália, o líder. O líder é diferente de representante eleito, ele é aquele que à frente lidera. Portanto, Hitler, uma vez no poder, promove a nazificação do Estado alemão, o autoritarismo, mas mais que o autoritarismo, é o totalitarismo. Ele faz do Estado uma instituição piramidal, com ele no topo, os ministros do Estado nazista. Não há parlamento ou judiciário que não seja nazista, são todos nazistas, e entre o Estado e a sociedade não há distância. A sociedade, os indivíduos, todos pertencem ao corpo da Alemanha nazista. Grandes rituais, discursos públicos, as roupas, a suástica, os símbolos que unificam todos sobre uma única liderança, a liderança do Führer. O Estado alemão se constitui enquanto Estado militar a partir de uma visão de mundo hierárquica e conservadora, nacionalista acima de tudo, a imagem do líder a qual todos devem seguir. A Alemanha nazista adquire a sua forma plena. Uma vez consolidados os regimes fascista na Itália e nazista na Alemanha, há estados com líderes autoritários que se colocam como as figuras que, em nome da grande nação e também da herança romana e da raça ariana, Itália e Alemanha, cada um no seu país, eles, os líderes, representam o povo. Não há desigualdade, as desigualdades são apenas as naturais. A Itália e a Alemanha estão acima das lutas entre empresários, entre capitalistas, entre trabalhadores. O que importa é a pátria, a nação, os princípios que unificam o povo e o líder. Pois bem, eu agora apresento rapidamente as características do nazifascismo para vocês, dando sugestão de que vocês deem pause no vídeo para que possam anotar. Características políticas. O autoritarismo, mais do que autoritarismo, o totalitarismo, não há separação entre indivíduo, comunidade, sociedade, Estado e líder. É tudo uma única coisa, regida pelo princípio da hierarquia e da autoridade e da ordem. Autoritarismo, totalitarismo, militarismo, a forma da pirâmide militar, do general ao soldado, transposta à sociedade e ao Estado, assim como o general manda no soldado, o líder manda no cidadão. Todos parte de um único corpo militar. Além disso, o nacionalismo, a valorização da nação como princípio unificador de todos que pertencem ao país. Se há desigualdades, são desigualdades naturais ou por mérito, mas são todos iguais enquanto filhos de uma mesma pátria. Pois bem, e as características econômicas? Capitalismo de Estado. Como assim? Não é socialismo porque não é economia planificada, distribuição do trabalho e da riqueza. Não é capitalismo de livre mercado porque o mercado não é livre para que as relações fluam por si só. É capitalismo porque ainda se rege um sistema à base do lucro, mas um capitalismo com grande intervenção do Estado para se garantir a economia nacional e um Estado que amortece os conflitos entre trabalhadores e patrões.
portanto um capitalismo, mas regido pelo Estado nacional. E culturalmente, alguns princípios básicos. O nacionalismo não deixa de ser um traço cultural, mas também um certo conservadorismo moral. A família e a pátria, valores básicos que se põem acima dos cidadãos, acima de tudo mais. A família e a pátria, a hierarquia entre homens e mulheres, mais velhos e mais jovens, a religião como princípio também unificador, a religião cristã, no caso. Mas a gente deveria acrescentar os dois traços que, inclusive, diferenciam o nazismo alemão do fascismo italiano. O fascismo italiano fazia muito uso da metáfora do corpo, do corporativismo, o líder como a cabeça, os trabalhadores como os membros regidos pela cabeça. Por outro lado, e o fascismo italiano muito inspirado na imagem de Roma. Tanto é que Mussolini imagina a Itália construindo novamente um grande império mediterrâneo. O nazismo, por sua vez, tem a sua própria visão romântica do passado. O romantismo é uma outra característica. E essa romantização do passado, que para os italianos é Roma, para os alemães será a raça ariana, uma espécie de invenção mítica de um passado idealizado em que a branquitude dos povos arianos formaria uma pureza original. A isso se some, no caso alemão, o antissemitismo. Gente, o que é o sentimento anti-judeus, como eu já disse. Gente, essas características do Estado fascista, do Estado nazista, fazem eles dois propensos ao militarismo e à expansão territorial. E a expansão italiana pelo Mediterrâneo e a expansão alemã, que anexará a Áustria, os Sudetos, a Polônia, é esse expansionismo que levará aos conflitos com outros países e à Segunda Guerra Mundial. Mas esse é tema de uma próxima aula que vocês verão. O fascismo é um fenômeno histórico e me coube aqui apresentá-lo nas suas principais características. Mas não me é possível tratar desse tema sem denunciar as violências provocadas pelo fascismo ao longo do tempo. Para evitar uma politização para além do necessário, eu trago aqui um estudo de Lawrence Breed, que fez uma identificação, um catálogo das características que apontam para uma fascistização de uma sociedade, ou seja, o espalhamento do fascismo ou de ideologias aproximadas do fascismo. Ele se refere a um nacionalismo exacerbado, aos desdém por direitos humanos, à identificação de inimigos, a supremacia da visão militar, o sexismo ou machismo, o controle sobre a imprensa, a obsessão com a segurança nacional, a confusão entre religião e política, o poder das corporações sendo protegido, o poder dos trabalhadores sendo controlado, um desdém por intelectuais e artistas, a obsessão por crime e punição e também a corrupção e a fraude eleitoral. Gente, nenhum país que desembocou no fascismo compôs todo esse conjunto. Mas esses 14 pontos são indícios de que uma sociedade caminha a passos largos rumo a ideologias e visões autoritárias. E cabe a nós, talvez, analisar esses traços no tempo, no passado e no presente, compreendendo com cuidado quais são as condições que levariam a ideologias autoritárias que chegaram ao extremo de legitimar o extermínio dos inimigos. Fossem eles os inimigos da Itália, os inimigos da grande nação para Mussolini, ou fossem todos os não enquadrados na raça pura ariana, como no caso da Alemanha hitlerista. Como vamos lembrar que são essas as ideologias que vão desembocar não só na Grande Guerra Mundial, a Grande Segunda Guerra, mas também ideologias que vão levar ao extermínio de inimigos nos campos de concentração da Alemanha. Lembrando aqui especialmente o caso do Holocausto, a morte intencional de 6 milhões de judeus. Eu termino essa aula com um poema do pastor Martin Niemöller, que viveu muito de perto a experiência da ascensão do nazismo. Para ele, o nazismo era menos o resultado da ação dos próprios nazistas do que da omissão da maioria silenciosa que se acovardou diante dos passos largos daqueles que portavam a suástica. O poema se chama E Não Sobrou Ninguém. Primeiro eles levaram os socialistas, e eu nada disse, eu não era socialista. E então eles vieram pelos sindicalistas, e eu nada disse, porque eu não era sindicalista. Foi então que vieram e levaram os judeus,
e eu não protestei. Eu não era judeu. Foi então que vieram e me levaram, e não havia mais quem falasse por mim. Esse poema é uma provocação, é uma lembrança e é, acima de tudo, um chamado. Os mais bárbaros atos da humanidade não ocorreram apenas pela ação dos convictos, mas pela omissão dos justos. E o meu convite é para que vocês reflitam diante dessa aula e pensem: será que vocês estariam do lado que implementou a barbárie? Estariam junto da maioria que silenciou diante da barbárie? Ou seriam vocês aqueles poucos que disseram basta?